Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernando Strapazon e hoje estamos aqui no canal Manual da Matemática para estudar um tema bem importante sobre áreas. Hoje vamos estudar especificamente a área de círculos, setores circulares e também coroas. Esse é um tema bem importante no ensino médio e com certeza é usado em muitos casos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então fique até o final do vídeo que com certeza você vai sair daqui sabendo tudo que você precisa para calcular áreas dessas figuras. Vamos lá. Bom, então áreas de círculos. Círculos são figuras que a gente encontra em diversas ocasiões do nosso dia a dia. É só você parar para ver. Em muitos objetos estão presentes essa figura chamada circunferência, né? O círculo. Existe uma diferença entre a circunferência e o círculo. A circunferência é apenas esta região que é o contorno do nosso círculo, tá? O círculo é a região interna, aqui, toda essa parte interna, tá? Então, já vamos logo assim de cara já fazendo essa diferenciação entre círculo e circunferência. Então, esse objeto, o círculo, está em diversos objetos. Produtos como garrafinha de água, se você olhar, o formato dela é um cilindro, né? Então, a parte de baixo tem uma semelhança com um círculo. Muitos outros, né? Latas, algumas latas de produtos que você compra no supermercado, né? Seja lá uma lata de ervilha, algo desse gênero, né? Então, se você parar para pensar, isso está presente em muitos casos do nosso dia a dia. Bom, como que a gente calcula, então, a área de um círculo? Olhem bem para essa figura que eu coloquei aqui como exemplo para nós e reparem, o círculo ele tem um ponto central sempre, que é esse pontinho aqui, estão vendo? Esse é o meio, é o centro da circunferência. E essa linha traçada aqui, que vai da borda até o centro, é uma linha que a gente chama de raio, raio da circunferência. A gente pode associar com os raios do pneu da bicicleta, né? Para a gente fazer uma analogia, né? O que é o raio, né? É a metade, então, do diâmetro do círculo. O diâmetro é o comprimento de fora a fora na circunferência, tá? Veja, se traçarmos vários raios aqui, né, todos com a mesma distância, né, um do outro, formando setores circulares, e cortarmos essa figura, basicamente, eu vou só fazer um traço aqui em branco para a gente ver um corte aqui, né? Digamos que a gente vai separar essa figura aqui em duas. Essa parte de cima aqui, ó, do nosso círculo, ela pode ser essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, a parte superior aqui, ó, estão vendo essa parte superior? A gente pode decompor aquele círculo e aí ele meio que encaixa essa parte superior que eu coloquei para vocês e essa parte de baixo aqui do nosso círculo, ela é essa parte inferior aqui, ó, tá vendo? Essa parte inferior aqui, ó. Então, meio que encaixa, como se fossem dentes, né? E aí, ele fica parecendo com um paralelogramo, né? Concordam comigo? E a gente sabe que a área do paralelogramo basta multiplicar a altura, que a gente sabe que é o raio, né? A altura é o raio. E geralmente é dado, então, em algum exercício. Ou se a gente está na prática, no dia a dia, a gente quer calcular, né? A gente pode pensar que é uma tora de lenha, né? De uma árvore. Basta a gente calcular o tamanho, então, de fora em fora aqui do tronco da árvore e pegar a metade do valor. Esse vai ser o raio, tá? E aí, como característica, a gente sabe que o comprimento aqui dessa parte vai ser o comprimento da circunferência aqui, que é essa parte externa aqui. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é isso. Lá no meu dia a dia eu não vou saber. Só se eu pegar uma linha e enrolar no tronco
medir depois, usando um metro, qual é o tamanho que deu da linha, né? Pode ser, é uma ideia. Mas, se a gente quiser usar uma fórmula matemática para isso, é muito fácil. Sempre vai ser π, que é um número muito famoso na matemática, que é igual a 3,14. Então, o tamanho aqui dessa parte externa aqui, né, vai ser 2π raio. De posse, então, desse número π, o tamanho, se a gente quiser olhar matematicamente, o tamanho dessa circunferência aqui, ela vai ser 2 vezes o π e vezes o raio. Porque percebam que essa parte de baixo aqui, ó, é somente a metade da circunferência, é essa linha que está aqui, ó. Essa linha de baixo, tá? Porque a outra metade aqui é essa linha que está em cima, tá? Então, por isso que a gente vai pegar só a metade da circunferência, ó. Em vez de pegar 2, a gente vai pegar somente 1. Ok? Então, a área do círculo, resumindo, né? Resumindo tudo que eu falei aqui, que eu tentei decompor para vocês, o que vocês precisam gravar é que a área do círculo, vou colocar com S de superfície, é igual a base, π vezes raio, vezes a altura aqui, que é R. Então, vezes R. Então, a área da superfície vai ficar igual a π vezes... Tá vendo que tem R vezes R? R ao quadrado. Então, essa é a área de qualquer círculo. Basta a gente saber o valor do raio. Porque o π já é um valor conhecido, ele é padrão, ele é sempre 3,14 aproximadamente, tá? Bom, vamos para o próximo. Setores circulares. O que são setores circulares? Percebam que aqui a gente está tratando então apenas de uma fatia do círculo. É como se fosse uma pizza e a gente está pegando só um pedaço dela. Então, às vezes é importante a gente saber só uma fatia de um círculo. Em determinadas situações aí, a gente pode até, eu dei o caso da pizza, né? Mas pode ser em situações ali numa metalúrgica, por exemplo, onde que a pessoa está fazendo uma chapa lá de aço, né? E por alguma necessidade ela tenha que cortar ali uma fatia. Essa parte aqui, então, esse tamanho aqui é um tamanho R, que é o raio da circunferência. E essa abertura aqui é o ângulo. Qual é a abertura, o ângulo que a gente vai fazer o corte aí. Então, o setor circular que a gente está falando, então, aqui nesse caso, é só a fatia da pizza, tá? Então, a gente pode fazer essa analogia. Então, como que eu determino a área desse setor? A área de um círculo completo é igual a π vezes raio ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a área que está relacionada diretamente com um círculo completo. Ou seja, um círculo completo tem 360 graus, tá? Então, isso é bem razoável, né? Porém, a gente vai pegar só uma fatia desse círculo. Não vai pegar os 360, né? 360 graus seria, por exemplo, uma volta completa aqui, ó. A gente não vai pegar, a gente vai pegar só essa fatiazinha, só esse ângulo aqui. Quanto que é? O exercício vai dar o ângulo. Então, vamos dizer que o exercício deu que o ângulo era um valor alfa. Os ângulos, geralmente, eles são denotados por letras gregas, né? Vamos usar o alfa. Qual vai ser a área desse ângulo alfa, então, dessa fatia que a gente quer? Vai ser um valor x. Ou seja, esse valor a gente vai ter, porque é um valor numérico. 360 graus a gente tem, é um valor numérico. O alfa vai ser um ângulo, pode ser, por exemplo, 60, 30, 45, a gente tem também um valor numérico. Basta a gente descobrir, então, qual é o valor do x aqui, que vai ser a nossa área que a gente quer, tá? Então, essa que é a ideia para a gente calcular a área de setores. Uma regra de 3, onde a gente vai fazer a multiplicação cruzada, então, desses dois valores aqui. X vezes 360, π vezes raio ao quadrado, vezes o alfa, que é o nosso ângulo lá, tá bom? Então, essa vai ser a ideia, uma regra de 3.
Então, as regras de 3, elas são muito importantes, muito importantes. Então, se você é um estudante do ensino médio, se você é uma pessoa que talvez já se formou, né, e talvez esqueceu as regras de 3, eu sugiro vocês relembrar esse tema, porque é algo assim bem importante que a gente utiliza em muitas coisas. Desde for fazer um concurso público, com certeza vai ter lá uma regra de 3, tá? Numa outra videoaula eu vou fazer um videozinho sobre regras de 3, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Coroas. O que é uma coroa? A coroa não é aquela senhora, né, a velha. É uma coroa, então é essa parte aqui, ó, externa. Essa parte externa aqui do nosso círculo. Veja, tá vendo? Tipo uma rosquinha, né? Tipo uma rosquinha. É claro, ficou torto, né? Penso que tá ali suave, né? 2 círculos, 2 circunferências e ficou uma rosquinha. Então, essa aqui é a coroa, tá? A coroa aqui na matemática, tá bom? Não é aquela coroa, não. Então, aqui, ó, na moeda de R$1, é um outro caso que a gente tem uma coroa aqui, que é aquela parte dourada da nossa moeda de R$1, né? Então, a gente pode tá fazendo cálculos, então, assim, qual é a área dessa parte dourada da moeda de R$1, né? Então, quem produz a moeda de R$1 tem um interesse nisso, né? Porque para saber a quantidade de material que vai e tudo mais, né? E isso, em inúmeros casos, né? Em inúmeros casos, pode ser muito importante saber qual é o valor dessa área aí. Como que a gente acha o valor, então, da coroa circular? O valor da coroa circular aqui, a ideia vai ser o seguinte, ó. A gente vai calcular a área do círculo maior, que a gente sabe calcular. É bem tranquilo, ó. A gente tem o tamanho do raio que o exercício vai dar. Então, calcula o valor da área do grandão. E aí, após, calcula a área do pequenininho aqui dentro, ó, porque a gente tem o raio pequeno também, ó, aqui o arezinho. Calcula a área do pequenininho. E aí, simplesmente, você vai fazer o grande menos o pequeno. O grande menos o pequeno. E aí é a área da coroa. Como se a gente estivesse pegando esse círculo grande aqui, a gente sabe a área dele, a gente sabe a área do pequeno, e a gente pega e subtrai, tira esse miolo. Tirar o miolo é tirar essa área aí. Então a conta vai ser basicamente assim, né? É essa a fórmula aí. Vamos agora, então, tentar praticar um pouco isso. O exercício 1. Qual a área do círculo abaixo? Bom, a gente tem um círculo e a gente sabe aqui nesse círculo que o raio dele, aqui a distância do centro até a extremidade, é 4 centímetros. Então, como que vai ficar? A área dele, né, é igual a π vezes raio ao quadrado. Ou seja, π vezes 4, porque o raio é 4, né? 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. Então, 16 π, como está em centímetros quadrados. Ah, professor, é só isso? Só isso. Então, se você estiver cubando ali, querendo cubar uma madeira, ou, né, você precisa saber a área da base do tronco ali. É assim que se calcula. A área dessa parte aqui da base do círculo aqui do tronco, né? Ela é feita com essa fórmula, então deu esse resultado, 16π, tá? Mas eu não sei o que é 16π. Eu não sei o que é π. Então você pega e troca o π por 3,14, que é um número base, é sempre esse número padrão. Pega e troca por 3,14 e multiplica por 16. 16 vezes 3,14. Vai dar em centímetros, tá? Daí já está solucionado, um número bem claro para vocês. Exercício 2. Determine a área do setor circular a seguir. Bom, aqui é o caso onde a gente vai ter que calcular a área de todo. Calculando a área do todo, a gente faz a regrinha de 3 para saber qual é a área desse pedacinho aqui, dessa fatia, tá? Então vamos lá. A área do todo. A área total, vamos colocar aqui, vai ser π vezes raio ao quadrado. É sempre assim. Qual que é o raio da circunferência aqui? É 4 centímetros, ó. 4 centímetros. Então, 4 ao quadrado.
Então vai ser, a gente já recém fez uma conta muito análoga, né? 16 pi centímetros quadrados. Então, essa é a área total do círculo. Agora a gente vai pegar só o setor que é aquela fatia. Então, fazendo a regrinha de 3, tá? Regrinha de 3, a gente vai montar aqui, ó. 16 pi é igual a 360 graus, né? Igual não, mas 3π está para 360 graus, assim como x, porque a gente não sabe qual é essa área, está para aquele ângulo ali, ó. Tá vendo qual é o ângulo aqui? 30 graus. Então, a gente vai pegar uma fatia que é um ângulo de 30 graus. Multiplicando o cruzado, né? A regrinha de 3 aqui sendo aplicada, a gente vai encontrar então o que aqui? Vai ficar o quê? Deixa eu puxar uma linha aqui para dividir. Então vai ficar x vezes 360, 360 graus x. Igual 16π vezes 30 graus. 48 mais o zero. 480 graus. Pi. Bom, agora eu quero saber o valor do x, que é a área da pizza. Então, vou pegar esse 360 que está aqui na frente atrapalhando, digamos assim. Está aqui, né, que eu não quero ele, eu quero só o x. E vou passar com a operação contrária, que é a divisão. Então, vai ficar 480 pi dividido por 360. Determine a área da região colorida de laranja da figura. Então, aqui a gente está querendo a parte da coroa, tá? Onde o R1, que é o raio do círculo pequenininho, esse círculo branco no interior, tem tamanho 3 metros. Então, imagine que na vida real um círculo grande, né? 3 metros aqui. E o exterior, que é essa parte aqui, né? Ele tem um raio aqui de 5 metros, tá? Então, essa que é a ideia. Você vai calcular o círculo exterior, que é o de 5 metros, vai calcular a área do interior, que é o de 3 metros, depois subtrai uma da outra e fica só a parte da coroa. Então, vamos lá. A do exterior, então, superfície maior. Vai ficar o quê? Pi vezes o raio maior, que é o do grandão ali, que é 5, né? 5 ao quadrado. Isso daqui vai ficar 25 pi metros, né? Aqui é metros. 25 pi metros quadrados. A área é sempre em metros quadrados. A figura menor, que é o círculo branquinho no interior, é 3 metros de raio. Então, vai ficar aqui S, superfície menor, é igual a pi vezes o raio menor ali, que é 3 metros ao quadrado, né? Vai ficar o quê? 9 pi metros quadrados. Então, o grandão é 25 pi e o pequenininho é 9 pi. Então, vou tirar o miolo de 9 pi. Vai sobrar o quê? A área da coroa é igual S, a superfície maior, menos a superfície menor, que é 25 pi metros quadrados, menos o menorzinho ali, que é 9 pi metros quadrados. Isso é igual a 16 pi metros quadrados. Ah, professor, não sei quanto que é isso. Pega e multiplica 16 vezes pi, que é 3,14, você vai obter então um número decimal, certo? Bom, temos ainda um último exercício, porém esse exercício, veja, ele é um exercício que eu vou deixar de tema de casa para vocês praticar. Ele faz meio que um resumo de tudo que a gente viu. Então tente fazer aí, se você conseguir, deixe um comentário dizendo se conseguiu, se não conseguiu, deixe um comentário aí, que aí depois a gente pode conversar para talvez resolver isso aí numa outra aula, tá bom? Bons estudos, vou pedir para vocês também deixarem o like, né? Porque isso vai me ajudar muito
a estar divulgando os meus vídeos, a mais pessoas estar visualizando, né, e aprendendo matemática aqui com nós, tá bom? Então se inscreva no canal, que isso é muito importante. E ative o sininho, que aí você vai receber a notificação lá de que tem um vídeo novo, tá bom? Até a próxima, bons estudos, gurizada. Valeu!